Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, o amor de Maria, que todos sejam bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus, dentro da festa de São Pedro, que esse ano reflete o tema Jesus se fez presente e pôs-se a caminhar. Na noite de hoje, na reflexão de hoje, vamos discutir o subtema Viver na Casa, Comunidade Eclesial Missionária de Portas Abertas que acolhem e Portas Abertas para sair em missão. Para iniciarmos, vamos ler a palavra do Santo Evangelho. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Não te admires por eu ter dito: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todos aqueles que nascem do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabeis essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos aqui, Viver na casa, comunidade eclesial missionária, de portas abertas que acolhem e portas abertas para sair em missão. O Senhor nos chama hoje como chamou a São Francisco de Assis. Ele pede para reconstruir a casa, E nesse tempo de pandemia, essa reconstrução da casa não é a casa, a habitação, mas a casa, o nosso coração. E aí a gente vai perceber como Francisco percebeu um dia, Francisco, de início, achou que quando Deus o estava chamando, era para a reconstrução de uma pequena casa, um pequeno templo que tinha no arredor da cidade onde ele morava. E reconstruído esse templo de pedra, Francisco vai entender. É mais do que o templo de pedra. É o templo pessoa, morada do Espírito Santo. E nós precisamos reconstruir esse templo. Principalmente nesse momento em que vivemos. Em que esse isolamento nos pede distância, nos destrói e reconstrói como pessoa. Destrói porque a gente estava acostumado àquela rotina, sai para trabalhar, sai para socializar, sai para isso, sai para aquilo, e hoje a gente é chamado a ficar, a parar em casa. Então, como a São Francisco, hoje Deus nos chama também, reconstrói a minha casa. E reconstruir essa casa que somos nós, a casa do Espírito Santo. O ser humano estava há muito tempo afastado de Deus. Vivia muito tempo distante, desse Deus vivo, desse Deus fraterno, desse Deus de amor. E hoje, essa pandemia nos dá um freio. Para aí. É preciso que você pare e veja ao seu redor. Veja essa comunidade. Como é que está ao seu redor?
Como é que está o seu irmão? Como é que está o seu vizinho? Como é que está aquele parente distante? Como é que estão as pessoas que você conhece? Como é que estão aqueles que você nem conhece? Como é que está? E é isso que Jesus nos chama hoje, principalmente com essa pandemia, eu vejo que Ele nos chama para ver. Abra os olhos para ver. Reconstrói a minha casa. Templo do Espírito. O Papa João VI, ele vai dizer que a igreja precisa de Pentecoste sempre e permanentemente. Pentecoste é a vinda do Espírito para a gente. É essa vinda do Espírito Santo. Essa vinda que nos abriga, nos acolhe, né? Essa vinda que nos preenche de Deus. E o que nós temos feito com esse preenchimento? Com esse Espírito Santo que foi nos dado no batismo? É preciso que a gente faça a formação. É preciso que a gente conheça. Fala de portas abertas para sair em missão. Mas para sair em missão é preciso saber a missão. É preciso formação. Eu preciso conhecer a minha igreja. Eu preciso conhecer a missão. Eu preciso conhecer. Que só a partir do conhecimento eu posso fazer a vontade de Deus. Só aí é que eu posso sair em missão. Só aí é que eu posso levar aquilo que eu me preenchi. Se eu não me preencho do Espírito Santo, do amor de Deus, como é que eu posso ofertar isso? Se eu não me preencho, do conhecimento da minha igreja, como é que eu posso ofertar isso? Como é que eu posso levar as outras pessoas a maravilha de ser cristão, se eu não sei o que é ser cristão? Se eu não conheço a Cristo, se eu não conheço a Deus, se eu não conheço a minha missão? O Salmo da noite de hoje nos chama para nos chama a perguntar: por que, Senhor, me alegras, Senhor, com tuas maravilhas? Por que, Senhor? Que merecimento que eu tenho? O que eu fiz para merecer o teu olhar benevolente, o teu olhar de misericórdia? O que eu fiz, Senhor, para merecer o teu amor? Nada. O amor de Deus, a graça de Deus, o dom de Deus, ele é gratuito, porque Deus nos ama. E é com esse amor que Deus quer que eu olhe para o próximo. Que eu olhe para o meu marido, para o meu filho, para a minha nora, para o meu genro, para o meu neto, para o meu sobrinho, para aquele colega de trabalho, para aquele irmão de fraternidade, de igreja. É com esse olhar de amor que Deus quer que eu olhe para os meus desafetos, para os meus inimigos, para aquelas pessoas que me dão de sabor. É com esse olhar de amor. O mesmo amor que Cristo tem por mim. Mas isso não é possível se eu não me abrir para o amor de Deus. Se eu não perceber qual é a minha missão. Eu preciso dar aquilo que eu estou cheio. Padre Fábio de Mello conta numa pregação, uma história de que a vida é a vida pós-morte lá, a vida no céu é uma casa construída. Construída por Deus, maravilhosa, cheia daquilo que, salta aos olhos da gente, cheia das maravilhas de Deus. Mas para chegar lá, nós precisamos construir o caminho. O caminho até essa casa não existe. Ele não é certo, ele não é reto, ele não é pronto. Nós precisamos construir. Viver na casa, comunidade eclesial missionária, de portas abertas que acolhem. E aí? Nós estamos fazendo isso? Vivendo uma casa eclesial missionária, vivendo igreja em missão, vivendo essa necessidade
de resgatar os irmãos. No Atos eles vão dizer, né, no Atos dos Apóstolos, da leitura de hoje, vai dizer que os bens na igreja primitiva eram comuns a todos. Ninguém era proprietário de nada. Ninguém tinha nada para si. Tudo era para o bem-estar da comunidade. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos sendo essa igreja comunitária, essa igreja de portas abertas, seres humanos abertos a acolher, a evangelizar. É isso que nós somos chamados a ser. E Jesus vai fechar o evangelho dizendo que, assim como a serpente, né, no tempo de Moisés lá, Moisés via muita tribulação porque o povo já estava há muito tempo caminhando e já estava perdendo a fé. E para isso ele ergueu uma imagem, né, uma serpente, né, porque onde eles estavam tinham muitas víboras. E todos aqueles que vissem a serpente levantada e fossem picados pelas serpentes, eles alcançavam a cura. Da mesma forma, Jesus se fez, elevado aos céus, para que toda vez que a gente olhe para Jesus elevado, né, Jesus ressuscitado, nós possamos receber a cura. A cura de todos os males, a cura da nossa falta de fé, da nossa falta de compreensão, da nossa falta de amor. É em Cristo que nós vamos refazer o nosso viver. É em Cristo ressuscitado que vamos conseguir encontrar salvação. É para essa casa, né, que Cristo se antecipou para arrumar. Ele foi primeiro, é para lá que eu quero ir. E para isso eu preciso aqui construir o caminho. Então sejamos corajosos. Não esperamos, não ficamos lá na comunidade esperando as coisas acontecer. Elas não acontecem. Nós precisamos ter coragem de construir o caminho, construir a missão de cristãos. Louvado seja Jesus Cristo. E que vocês possam, nesses tempos de pandemia, unirem a seus irmãos, abrirem as portas do seu coração e verem a necessidade que ronda ao nosso redor. Assim seja.